Este episódio de Podcracks tem um apoio especial. É o apoio da Marcos Car. Se estás à procura de uma viatura ou se também estás à procura de um sítio ideal para fazer o seguro para o teu automóvel, podes saber mais informações em marcoscar.com. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Podcracks. É mais uma semana, mais um episódio e, como não poderia falhar, também mais um grande convidado. É uma cara conhecida, mas muito recentemente. Ele, enquanto atleta, teve uma carreira mais discreta, com formação no Leixões, passagens em clubes como o Lessa, Salgueiros, Pedras Rubras, enfim, foram muitos, também Académico de Viseu pelo meio. Depois de pendurar as chuteiras, na época 2016-2017, ao serviço do Prafita, acabou por rumar mesmo para o Leixões. Lá desempenhou vários papéis, desde treinador da formação, da equipa B, sub-19 e também dos sub-23, também coordenador da formação e depois acabou por rumar à Reboleira. Lá foi coordenador da formação e acabou mesmo, nas duas últimas épocas, por se tornar o principal técnico da equipa do Estrela da Amadora. Hoje temos connosco José Augusto Faria. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Estás preparado? Soltinho? Sim, tranquilo. Ora bem, a primeira pergunta que eu gostava de fazer é: quem é José Faria? Fora do futebol, é aquela pessoa que gosta de ficar no sofá a ver futebol? É aquela pessoa mais descontraída que gosta de ficar a ouvir música? Ou até gostas de ir ver assim jogos que apareçam eventualmente? Boas, antes de mais agradecer a oportunidade, mais uma vez, e dar os parabéns pelo projeto. É com grande satisfação que eu aceitei o convite para estar aqui presente. Em relação ao José Faria, sim, é uma pessoa que um pouco o oposto daquilo que é na vida profissional, onde a nossa profissão nos obriga a ser alguém demasiado sério, muito exigente, bastante rigoroso. Uma pessoa que vive e que toda a sua vida foi à volta do futebol, desde a formação, a própria influência dentro de casa. Desde muito novo, a minha mãe trabalhou num clube de futebol. Desde muito pequeno me habituei com os meus pais a ser adepto de futebol, a seguir, a acompanhar os clubes, a ser um fervoroso adepto. Por isso, mesmo fora da parte profissional, hoje em dia, obviamente, o futebol é algo que está sempre muito ligado a mim. Não sou capaz, infelizmente, para a minha família, não sou capaz de trocar uma ida ao cinema por ficar em casa, na folga, a ver um jogo da divisão onde esteja a trabalhar, ou um jogo da Premier. Normalmente, eu costumo e gosto de ver jogos de escalões onde eu posso eventualmente captar talento. Exemplo, eu gosto de dar muitos exemplos para explicar as coisas. Se tiver a dar um jogo da Liga 3, um jogo de segunda Liga, e se tiver a dar o City contra o United, eu provavelmente vou ver o jogo da Liga 3. Porque é onde acho que acaba por ser mais enriquecedor acompanhar a evolução dos jovens atletas, descobri-los antes deles aparecerem eventualmente, também um pouquinho devido à influência da minha base enquanto treinador, do meu crescimento profissional, sempre muito ligado ao futebol de formação, aos jovens atletas. Por isso o José Faria gosta muito de estar no sofá, mas com a televisão ligada, muitas vezes com o iPad também ligado, para não ver tirar sempre apontamentos. Para tirar apontamentos e para também ver outros jogos. Como eu te dizia, o José Faria é uma pessoa que, independentemente disso, gosta vive muito para a família, nos tempos livres, gosta também de estar muito perto do mar, da ligação ao mar, de estar perto da praia, é o local onde eu acabo por conseguir recuperar energias. Parte da minha também aposta enquanto treinador. A minha primeira experiência acaba por ser enquanto técnico de futebol de praia também, ou seja, é uma modalidade que eu acompanho bastante e que acabo por gostar muito também. E é um pouquinho isso, é sempre muito ligado ao desporto, obviamente, à competição. Sou claramente uma pessoa direcionada para a competição, seja ela em que for, em que desporto for. Se não for para ganhar alguma coisa, se não for para competir, se não for para somar, provavelmente vou ficar entediado rapidamente, vou perder o interesse.
Pronto, é um pouquinho por aí. Nascido e criado em Matosinhos, a tua formação foi completa no Leixões e entendo que também este gosto e paixão pelo Leixões tenha sido fundamentado por esta ligação também da tua família ao futebol. Sim, sem dúvida. O Leixões, mais do que a minha formação enquanto profissional, felizmente eu tive a oportunidade de me tornar profissional no Leixões, de fazer toda a minha carreira. É uma autêntica escola de vida. Estamos a falar da questão cultural, que envolve a própria cidade, o próprio clube, estamos a falar do peso e da exigência que tem, a dificuldade que as pessoas que vivem nesta área geográfica acabam por passar para poder, ao fim de semana, ter dinheiro para poder acompanhar o clube, a forma como te colocam no céu quando tu ganhas, mas como te cobram como nunca quando não acontece, ou seja, e obviamente todas essas valências foram-me criando aqui, foram formando muito daquilo que é o meu caráter, daquilo que é a minha maneira de ser, de estar, de pensar, muito do homem que sou, e obviamente estou muito grato, muito orgulhoso, e quando eu tive a oportunidade de me mudar para outra parte do país, já tive a oportunidade também de estar no estrangeiro por pouco tempo, senti que realmente as pessoas são diferentes, não quer dizer que sejam melhores, sejam piores, mas são diferentes. O fenómeno do futebol vive-se de maneira diferente. Jogar na zona do Porto, seja em que divisão for, desde a Primeira Liga até ao Distrital, não tem nada a ver com jogar na Zona Sul, é completamente diferente, as pessoas reagem de maneira diferente e felizmente eu acho que isso acabou por me dar aqui alguma capacidade, alguma bagagem. Eu costumo dizer meio a brincar, meio a sério, ou seja, meio a brincar, mas muito a sério, que depois de poder trabalhar no Leixões, sais quase preparado para trabalhar seja em clube for. Continuando também aqui com esta tua ligação, que é muito forte ao Leixões, desempenhaste praticamente todas aquelas os papéis quase que se podem cumprir num clube. Foste jogador, formado lá, já foste treinador, coordenador da formação. Qual é o momento que mais te marcou e porquê? Sim, eu desde muito novo, e eu não quero com isto, obviamente, é parte da minha história que eu nunca irei apagar ou camuflar, até porque é uma parte que eu falo com orgulho, se bem que eu hoje em dia sou um treinador e um profissional do futebol, e o Leixões é só uma parte da minha história, ou seja, muito provavelmente poderei continuar o resto da minha carreira e não voltar ao Leixões, ou não, mas no entanto não quero estar sempre também associado ao José Faria do Leixões, porque é o que é. Agora, obviamente, eu desde novo frequentei o Estado do Mar, porque a minha mãe trabalhava na tal lavandaria do clube, o meu pai fazia alguns serviços enquanto motorista também do clube. Eu não fui só um treinador da formação, não fui só um treinador de futebol de praia, não fui só um diretor da formação. Houve alturas em que fui apanha-bolas, houve alturas em que fiz parte da direção, por assim dizer, do clube. Obviamente, para mim foi muito enriquecedor. Houve muitos momentos em que eu posso dizer que me marcaram. A minha primeira grande conquista teve a ver precisamente com o futebol de praia, em que na altura nós subimos a equipa de divisão, fomos campeões nacionais da segunda divisão, que foi algo, para quem estava na primeira experiência enquanto treinador, me marcou do ponto de vista de dizer é isto que eu quero para mim. E depois, muito perto da minha saída, o que me marcou para o bem e também para o mal, porque teve a ver com o título de Sub-23, no ano em que nós disputamos, eu sendo treinador do Sub-23, nós estivemos na luta até o último jogo, e nesse ano foi um ano em que inclusivamente ali a equipa principal teve uma ou duas mudanças no comando técnico, e nós estávamos a fazer um excelente trabalho do ponto de vista dos resultados, mas também não só da promoção e venda de jogadores.
o André Laxmicante, o Van Félix, foram Mário Júnior, o Gonçalo Taboaço, foram todos jogadores que nós trabalhamos, que descobrimos e que projetamos no primeiro ano da criação do Sub-23. Levar esse ano até ao final, até o último jogo, com a possibilidade de sermos campeões contra uma grande equipa do Estoril, muito bem treinada, trabalhada também pelo Vasco na altura, mas claramente com outros argumentos, com outro patamar, outro investimento, com alguns jogadores da equipa principal a poderem jogar em baixo também. E nós ali, pronto, com o Jota Silva, que agora está no Bexitas, a vir uma outra vez poder jogar connosco também, mas muito pouco. O Vendel, que neste momento também está no Santa Clara. E eu fiquei, foi o meu primeiro trabalho do ponto de vista do profissionalismo, ou entrar no patamar do profissional. As coisas correram bem, não acabaram bem na altura, houve ali um certo descontrole emocional da parte de toda a gente, é difícil os miúdos estarem tão perto de algo que não conseguirem, mas acho que acabou por ser um grande trabalho. E isso é um certo amargo de boca, porque na altura houve duas trocas no comando técnico e eu achei que em algum momento eu poderia ter a minha oportunidade na equipa principal, mas na altura saiu o Tiago, entrou o Mr. João Eusébio, depois acabou por sair o Mr. João Eusébio, acaba por entrar o Mr. José Mota, e obviamente eu tive que aceitar, porque estamos a falar de dinossauros do futebol com larga experiência, e entendo perfeitamente que na altura não tivesse, ou seja, ficou aquela pequena amarga de boca, porque eu achei que estava preparado, mas pronto, mas muito feliz porque correu tudo muito bem, criaram-se ligações para a vida. Entretanto, achamos por bem que era um ciclo que se encerrava, até porque não tendo continuidade em cima, eu teria que seguir a minha carreira por outro lado. E depois, no final do ano, após eu muito ponderar o que é que teria corrido melhor, o que é que podia correr pior, o que é que correu pior, o que é que podia correr melhor, achei que desiludi-me um pouquinho com o futebol, ou seja, desapaixonei-me na minha cabeça, para perceberes, na minha cabeça eu tinha sido melhor, eu tinha sido a melhor equipa, tinha trabalhado melhor, com menos tinha feito mais, tinha valorizado os jogadores, e merecia o troféu, e por alguma razão aquilo não aconteceu. Ou seja, e depois aí veio um pouco do tal José Fariel de cima, que foi o não posso perder, como é que eu perdi, a competitividade, o não aceitar, eu tinha que ter ganho. Sentes que isso te preparou agora também para o futuro, para possíveis experiências? Muito. Eu se vocês acompanharem a minha carreira, eu não quis treinar mais, não queria trabalhar mais. Surgiram alguns projetos e eu não queria treinar. Achei por bem que desiludi-me, ou seja, pá, não quero isto para mim. Abdiquei da minha vida familiar, abdiquei de estar com a minha família, passei a ser, o Abel fala muito sobre isso, mas é verdade, passei a ser o pior pai do mundo, o pior marido do mundo, passei a ser porque me dediquei a 300% àquilo, não aconteceu, por isso não quero isto para mim, vou fazer outra coisa, vou-me dedicar a outra coisa. E na altura fiz ali um período de luto, até que surgiu o convite para integrar a estrutura do Estrela com funções completamente diferentes da do treino, que seria reestruturar todo o futebol de formação, e que eu optei por passar para trás da cortina novamente, e onde fui bastante feliz e realizado também, porque era algo que eu fazia bem, que eu gostava de trabalhar com jovens atletas, talento. Reestruturámos a equipa B, fizemos a criação do Sub-23, e nesse ano conseguimos o título que me tinha fugido, foi quase uma... Lá está, conseguir conquistar aquilo que no passado falhou. A vida, eu tinha muitas pessoas, ou tenho pessoas que, até mesmo nisto na função de treinador, que me dizem, pá, tu és treinador, tu não és diretor, tu não és diretor desportivo, tu és treinador, tens de estar no campo, no relevado, tu és a maneira como tu lideras, a maneira como tu encaras as coisas, os desafios, a tua exigência, isto é de treinador, não é de... E eu quis fugir a isso, e muitas vezes nós tentamos fugir na nossa vida, mas a vida acaba por nos levar outra vez pelo mesmo caminho, e nós temos que seguir os sinais. E foi um pouquinho isso em relação ao Sub-23, fomos campeões, no último minuto, no último lance,
Ou seja, o título que nos teria fugido, e num processo onde eu não era o treinador, estava muito envolvido, formei a equipa técnica, estava muito ligado diretamente ao treinador e fizemos um trabalho conjunto fantástico, valorização dos jovens atletas, subimos a equipa novamente mais um ano, ou seja... São vários momentos aqui que já vais arrecadando. Ou seja, correu tudo muito bem, até que no ano seguinte surge o convite para poder assumir a direção desportiva. Mas já fugi aqui um pouquinho ao Leixões, que foi onde nós estávamos. Sim, mas esta conversa dá para passar por todos os lados. Mas claramente, para te responder, o momento, por assim dizer, o momento mais marcante pela positiva e pela negativa, porque ficou aquele pequeno amargo de boca. Na altura surgiu uma proposta também do Académico de Viseu para poder ir para o Académico. Era uma entrada direta na segunda liga também, eu acabei por não ir. Mas foi essa, sem dúvida, porque estávamos a falar do meu clube na altura, mas serviu para perceber que, principalmente para se ter sucesso nesta carreira, nesta profissão, temos que cada vez mais ser mais racionais e menos emocional. E eu trabalhei muito isso durante esses anos. Trabalhei, sem dúvida. O José Faria é emocional, tem que ser. Quem trabalha comigo nos meus grupos sabe que tem que haver ligação direta, tem que haver... O meu jogador tem que ir para o jogo e tem que sentir, tem que perceber. Perdemos, não há música, eu tenho que... pelo menos naquele momento... Tem de sentir o momento, tem de sentir o escudo que levam ao peito. Sem dúvida. Eles comigo, eles sabem disso, para o bem e para o mal. Se ganharmos é para festejar, e para festejar estamos a falar que o treinador está com eles onde tiver que ser, a que horas for. Mas se não correr bem no autocarro, nos dias a seguir, a derrota tem que ser sentida. Nós temos que... Não podemos achar que está tudo bem só porque fiz... Hoje em dia, eu sou da nova geração, por assim dizer, mas já tenho uns aninhos disto, não é? Apesar de ser novo. Mas ainda há muita coisa que me foi passada, dos técnicos com quem eu tive a oportunidade, a felicidade de trabalhar, o Mr. José Gomes, o próprio Vítor Oliveira, vários técnicos. O Vasco Seabra, que até há bem pouco tempo era meu colega, foi meu treinador no Lessa. Ou seja, e há muita coisa do antigamente, por assim dizer, que eu acho que hoje em dia devemos trazer, porque não podemos perder tudo, ok? Eu antigamente, no meu ano de Leixões, de Sub-23, dou-te um pequeno exemplo, mais um exemplo prático. Os meus atletas sabiam, antes de entrar no balneário, eles colocavam aquela sacola, quando nós tínhamos educação física, né? Tu não, que tu és bastante mais novo. Não, mas também havia. Quando havia a pôr os valores. Aquela sacola para pôr os valores. Pronto. Exatamente. Eles faziam isso. Eu lancei a proposta, eles faziam isso. Eu lembro perfeitamente de um jogo em que veio um jogador da equipa principal, o Jefferson em casa, veio lá jogar. O jogo em casa contra o Vitória de Guimarães. Acho que empatámos 4 ou 5-0, ganhámos. Em casa. E o Vitória de Guimarães tinha um técnico sub-23 que era um austríaco, qualquer coisa assim. Lembro-me bem desse jogo. Demos um amasso tremendo. E o Jefferson olhou para aquilo e disse: mas o telemóvel aqui, porquê? E na altura o Ricardo Teixeira, que hoje em dia, que era o meu capitão, que hoje em dia joga na Académica, centralão, dizia: Jefferson, porque aqui é para ganhar, é para... A música que nós vamos... é no fim. No fim a gente liga a coluna, até então guarda-se o telemóvel na sacola e é jogo, é pensar nisto. Gostas sempre de ter um capitão destes nas tuas equipas? Vários capitães. Eu acho que é muito importante. Para mim os capitães têm que ser e são claramente uma extensão do treinador, porque são eles que estão... Eu não entro no balneário dos jogadores durante a semana, é muito raro, a não ser que eu avise: olha, eu vou lá nesta altura para falar sobre isto. O espaço deles, e eu muito dificilmente vou invadir o espaço deles, a não ser que eles me chamem, se houver um aniversário, se houver aquele franguinho, ou que seja, aí sim. Se eu não estou lá, é muito importante passar a responsabilidade para esse tipo de pessoas. Eu dou-te um exemplo: tu tens, por um lado, tens um jogador como o Alan Ruiz, e por outro lado tens um jogador como o Alexandre Sola, que chegou há 6 meses à Europa. Eu tenho que ter os braços, os tentáculos do povo
para fazer o trabalho Com uns e com com outros. eles, porque eu não vou ver, eu não sei. Se um chega atrasado ao treino, não tem que ser eu enquanto treinador, eles já sabem que eu vou-lhes Tem que dar cumprir pura. a disciplina. Mas se eu tiver 4 ou 5 jogadores que façam esse trabalho sujo por mim, entre aspas, que não é trabalho sujo nenhum, é exigência, olha, então, hoje no treino não andavas porquê? Para andar a mim. Não é preciso ser o homem a vir lá de cima e... Ou seja, estás a perceber? E era um pouquinho isso. É muito importante para mim ter ali homens e atenção para ser... Jogadores raçudos também. Muito importante. Que sintam muito a camisola, que não... Ou seja, mesmo aos 90 minutos, que estejam atrás do resultado, que consigam coordenar sempre a equipa. Lá está, não tirando o trabalho ao treinador, mas permitindo que o treinador tenha garra para, se calhar, outras conversas e outras discussões de balneário. Um bocadinho esse papel, então. Sim, muito esse, não um bocadinho, muito esse papel. O jogo é claramente o reflexo daquilo que nós fazemos no treino e na pré-época, por assim dizer. E se eles estiverem habituados durante a semana à exigência, ao rigor, não é aos 90 minutos naquele jogo, no estado da luz, em que vais dar a vida. Tens é que dar a vida naquele treino da nhaca, em que não tens motivação nenhuma, em que não queres estar que nada ali, motiva. em que nada motiva. Se eles, desde o primeiro exercício, desde o pré-treino, o fizerem, depois aquilo que no jogo é automático. Ou seja, e comigo é muito isso. Mais do que ter bons jogadores que fazem um passo a 30 metros, que não falham, têm uma taxa de acerto fantástica, de que corram 10, 12, 13 km, ou que façam não sei quantas acelerações, ou que dêem 37,5 no GPS. Uma boa estatística, quase. É o caráter. Tu olhas para eles assim, não, com este eu posso contar, aconteça o que acontecer. E felizmente eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com grandes homens, e preocupo-me muito com a parte pessoal, muito com a parte do homem em si, porque às vezes nós olhamos e vemos lá no estádio ou no quadrado, este gajo não joga nada, mas aquele gajo tem família, tem familiares doentes, tem namoradas com quem se chatearam, tem contas para pagar que não meteram-se em problemas e por aqui. Ou seja, ou às vezes, em muitas realidades portuguesas que vimos há bem pouco tempo, jogadores que não são pagos, que têm salários em atraso, e que também claramente é uma situação que não motiva. Por exemplo. Ou seja, há muito isso. Por isso, comigo, eu tenho que ter ligação direta com os meus atletas, tem que haver desde a primeira hora, para o bem e para o mal, eles sabem isso, a porta do balneário sempre aberta, saber qual o contexto deles, de onde é que vieram, familiar, o que é que se passou, em que fase da carreira estão ou não. Não é por muitas vezes estarem num clube de menor dimensão, perceber o porquê de acontecer isso. Exemplo prático, número 25, volto a dizer. Guilherme Fernandes, joga em Espanha agora. Carreira dele por alto, formação clube grande, o Benfica, sai do Benfica, vem ao Belenenses Sporting, ou ao contrário, Sporting, Belenenses, Benfica. Tu olhas e dizes, estava no Amora, não jogava, terceiro guarda-redes. Tu olhas e dizes assim, o que é que se passa aqui? A malta do Benfica andou distraída, pode acontecer, mas depois a do Sporting também, duvido muito. Ou seja, ele, para andar um lado, foi ao Belenenses, voltou, não caiu para cima, como se costuma dizer, agora vai ao Amora e tu vês, opa, o que é que falta a este atleta para ser regular, para poder brilhar? Percebes? E tu vais perceber, o contexto familiar é difícil, não é? Namorava, a namorada deixou, chateou-se, era um relacionamento longo, não era? Podia ser também uma má relação com a equipe, ou às vezes algo assim. Com 20 anos, como é que nós lidamos com as situações adversas? É diferente com 40, certamente. Depois tu vais ver e descobres e baixas-lhe as expectativas e dizes, olha, meu amigo, aqui é isto assim. Queres? Esquece. Passado vivem nos museus. O teu caminho tem que ser a partir de agora. É daqui. Se quiseres, tens aqui um projeto, um clube, sub-23 para jogar, fazes parte da equipe principal, fazes o teu trabalhinho. Nem todos correm bem, mas a verdade é que ele acaba por ser considerado dos melhores jogadores da competição, és campeão do sub-23, no final do ano és vendido para o Betis. Lá ligas, chegas ao Betis, jogas na equipa B, jogas bem, no ano a seguir, rescindes, o empréstimo e estás no Real Saragossa, acho eu. Ou seja, já estás num patamar altíssimo.
às vezes precisas é de ter aquela pessoa que acredita em ti, claramente. E eu acredito muito no homem em si, porque acho que depois o trabalho, o talento, todos eles, a grande parte deles têm a capacidade de descobrir e trabalhar esse talento, é que acho que é o segredo da questão. José, neste momento o Leixões não está num bom momento, está a atravessar dificuldades, não só como adepto, publicamente também já dito em várias ocasiões, mas também como profissional. Qual é que é o teu ponto de vista sobre a situação do clube? Bem, enquanto adepto, eu tenho que ser o mais sincero possível. Neste momento, o José Faria, adepto, está lá muito... Não está esquecido, mas está muito longe daquilo que era há 10 anos atrás, porque a minha profissão... Assim o exige. Exatamente, eu não consigo, posso ser o mais sincero possível, estar a ver um jogo e eu estou a analisar o jogo enquanto treinador, não estou a analisá-lo enquanto adepto, e tu entras num ciclo que não te permite sair de um registro para entrar noutro. Por isso, obviamente, é um clube que me diz muito e que quer que as coisas corram bem, sempre, mas e na minha essência, quando eu preciso, muitas das vezes vou lá buscar essa identidade, essa mentalidade, porque é isso que também eu quero que as minhas equipas passem para os adeptos, porque eu sei perfeitamente aquilo que os adeptos querem, aquilo que os adeptos exigem, seja no Leixões, seja em qualquer lado, ou seja, acho que é assim, porque os adeptos são e vão ser sempre o maior património de um clube. O futebol sem adeptos não faz sentido nenhum. Agora, enquanto profissional, obviamente não quero estar a falar sobre o trabalho de outro colega ou o momento delicado. Posso falar do contexto da segunda liga de uma forma geral. Sabemos que a segunda liga é muito competitiva. Sabemos que às vezes a diferença entre os primeiros da tabela e a cauda do pelotão está à distância de 3 bons resultados, 3 vitórias seguidas. Agora não é fácil, a equipa acabou por começar bem e agora neste momento, por isto ou por aquilo, as coisas podem estar menos bem, mas sabemos que a qualquer momento as coisas podem mudar, basta um bom resultado e entretanto depois pode reacender a chama que... Sim, e estamos a falar de uma casa que eu conheço muito bem, em que não é preciso muito, não é para reacender a chama, não é preciso muito para incendiar tudo do ponto de vista da motivação. Ou seja, porque estamos a falar de um clube que em condições normais os adeptos ganham jogos. Eu vivi de muito perto e conheço bem a realidade do que é, por exemplo, jogar no Estádio do Mar. Cresci e estamos a falar do estádio mais difícil da segunda liga e não é por no passado recente as coisas não estarem a acontecer que o deixa de ser. Ou se momentaneamente deixou de ser, muito rapidamente é como digo, as coisas não acende a chama, incendeia tudo, porque estamos a falar são clubes especiais, sem dúvida, clubes como o Leixões, como a Vitória, como o Varzim. Muito bairristas. Muito bairristas, mentalidade aguerrida. Estamos a falar de pessoas, acho que já falámos disso no passado, que a vida deles é superação, é resiliência. Uma pessoa que acorda de manhã e que entra num barco para ir para o mar, para trazer sustento para as suas famílias. Era uma experiência que eu gostava que qualquer pessoa pudesse passar por isso, enfrentar uma maré, para perceber do que é que estamos a falar. Olhar para a imensidão do mar, num barco, sentir-se tão redutor àquilo e enfrentar-se, sabes a hora de saída, mas não sabes a hora de chegada. Não sabes como é que as coisas vão correr. Por isso, este tipo de pessoas depois transportam isso também para a parte do adepto e se não têm medo nem receio de nada, se vivem com pouco, se estão habituados a dar a sua vida para conquistar algo, por isso vão exigir o mesmo no que toca ao seu clube, no que toca, porque fazem quilómetros para o seguir, abdicam de muito para o fazer. Por isso, conforme querem mais para eles próprios, querem também exatamente. Para aquilo que apoiam. Acredito que é momentânea e não tenho dúvidas nenhumas que da maneira daquilo
que eu vou percebendo, também tento estar minimamente atento, não tento procurar saber. Acho que o clube se está a reestruturar. Há pouco tempo tiveram uma grande vitória do ponto de vista de um processo do jogo duplo que assombrava um pouco, ou seja, o futuro vai ser risonho de certeza absoluta. As próprias criações de infraestruturas, acho que estão a caminhar, não tenho dúvidas nenhumas que num futuro próximo vamos ver o Leixões ao mais alto nível, porque quem trabalha bem, quem dá boas condições, acho que é uma questão de tempo até as coisas acontecerem. Voltarias ou imaginas-te voltar na possibilidade de regresso ao Leixões? Acho que, nesta altura acho que é uma pergunta que não tem que se colocar sequer, porque... Não enquanto treinador, às vezes até noutro cargo. Sim, acho que isso tem a ver com... Acho que é quase uma missão de vida, porque ficou algo por contar, como já falámos antes aqui, e certamente num futuro as coisas... É um pouco aquela história dos jogadores quando saem, voltam mais tarde. Nunca iria querer voltar ao Leixões num registro de terminar carreiras ou algo que seja. Seria sempre numa perspectiva de agregar, numa perspectiva de deixar a minha marca. Por isso acho que é uma questão de tempo. Agora estou a iniciar agora a minha carreira enquanto treinador. Sinto que tenho que andar da perna, como se costuma dizer. Sinto que consegui provar alguma da minha capacidade na experiência que tive mais recente. Sinto-me preparado para que desafio for, por isso agora é uma questão de dar tempo ao tempo, dar os passos certos no que toca à minha carreira, perceber qual é o melhor contexto. Neste momento acho que o Leixões está bem, do ponto de vista, está bem direcionado. Acho que o treinador também acaba por trabalhar bem, por isso não é um dia mais tarde, quem sabe. Ou seja, se me perguntasse, achas que algum dia vai acontecer? Acho que sim, por uma questão por uma missão de vida, por assim dizer, por ter ficado algo para contar. Agora não vai ser fator determinante se amanhã, se tiver que escolher, se tiver a oportunidade de trabalhar ou no estrangeiro ou trabalhar no Leixões, no Farense, no Mafra, seja onde for, tem que ser sempre uma decisão ponderada do ponto de vista racional, do ponto de vista do José Faria enquanto treinador e nunca do José Faria ou do José enquanto adepto. Hoje em dia acho que nós não podemos ter clubes, é muito por esse sentido. É como eu te digo, estou muito afastado da questão do adepto, sou um profissional de futebol e a mesma entrega, o mesmo transpirar de camisola vou fazê-lo se tiver a oportunidade um dia de trabalhar no Feirense, num clube, seja ele qual for, no Portimonense, do que se trabalharia no Leixões, ou seja... O que surgir. O que surgir, exatamente. Já lidaste muito com formações, aliás, quer no Leixões, quer também no Estrela, onde foste também coordenador e depois passaste até a diretor desportivo. Gostava de perguntar quais as principais diferenças e pontos a ter em conta a treinar uma equipa de formação, uma equipa com jogadores mais jovens e uma equipa sénior. Bem, a principal diferença eu acho que tem muito a ver com os objetivos a que nos propomos. Nós, quando treinamos uma equipa da formação, na minha maneira de ver, nós temos que olhar que o principal target, o principal objetivo não é conquistar títulos, não é ganhar jogos. Obviamente é sempre importante tu formares a ganhar, não é? E isso às vezes a malta também é importante, não é ganhar, também não é assim, não é? Eu não sou esse, também não quero estar a ser esse lírico. Agora, não é claramente o mais importante, é muito importante. Também dás a levar porrada a toda a gente, não interessa a ninguém. Agora, tens de ser competitivo, porque a tua formação também de jovens atletas não é só a evolução individual, tem muito a ver com um atleta que é formado em contexto de vitória constante, de rigor, de exigência, de ganhas muitas vezes, perdes poucas, ou seja, ele próprio trabalha a sua mente para jogar a um nível mais superior. Agora, claramente aí é o objetivo. Trabalhas uma equipa, a equipa principal
e tu sabes que o projeto pode ficar mais ou menos ferido em função dos resultados que tu tens, não é? Se desces divisão, ou se vais às competições europeias, ou se és campeão ou não. E a vida de treinador é muito isso, ou seja, tu tens que trabalhar, tens que treinar para o resultado e estás sempre à mercê dos resultados, enquanto na formação não. Na formação tu acabas por, ok, queres ganhar muitas vezes, mas se não fores campeão, se não conquistares nada, mas se conseguires promover 2 ou 3 atletas para o escalão acima, para a equipa principal, o teu trabalho está feito. A minha maneira de ver é essa. Acho que a principal preocupação tem que ser muito isso. Seja, porque senão tu estás numa equipa em que tens um atleta a despontar no sub-23, está preparado para jogar na equipa principal e tu dizes não, vai ficar aqui porque eu preciso ganhar o jogo de final de semana. Não faz sentido algum para mim. Ele jogou na equipa principal 5 minutos, ou foi lá e nem sequer jogou, mas o treinador equacionou que ele fosse uma opção para jogar, tá, o nosso trabalho acaba por estar feito. Ou seja, acho que essa é a principal. Depois tens ali, obviamente, por razões lógicas, tens uma série de diferenças. Estamos a falar de jogadores bem mais velhos, noutra fase com outra maturidade. Nos escalões mais jovens tu acabas sempre por ter ali, apesar de eles já serem homens, e eu normalmente quando trabalhei a nível da formação, trabalhei no processo de transição, ou seja, ali a parte final dos juvenis para cima, júniores, sub-23, equipa B, em que eles já são, normalmente, acabam por ser atletas já quase profissionais, ou de ser tratados como profissionais, mas têm outro tipo de problemas que tu não tens acima. Não é? Acima estamos a falar logo à partida da questão monetária, não é? Estamos a falar logo à partida de atletas que, se calhar, o dinheiro ou a fase seguinte da carreira é determinante, enquanto ali não. Eles sentem que o importante para eles ali é dar o próximo passo, poderem chegar à equipa principal, mas é algo que nós temos que equacionar e temos sempre que olhar com olhos de ver, porque é o que é, quem trabalha tem que ganhar. E muitas das vezes a gestão das expectativas deles, principalmente os mais novos, estamos a falar de atletas que ganham pouco, têm a oportunidade de trabalhar com atletas que ganham consideravelmente mais, que em algum momento vão achar que estão preparados também para o fazer, e para mim o segredo tem muito a ver com a gestão de expectativas, de os sintonizar no caminho certo, de focá-los que o mais importante é o processo de desenvolvimento deles. E o resto virá no futuro? O ganhar dinheiro é uma consequência, e nem sempre é fácil, porque eles veem os colegas do lado, eles treinam com eles jogam com eles e dizem assim, eu no treino eu sou melhor que ele, eu consigo fazer melhores, e ele anda num carro de não sei quanto, e ele tem não sei quantos seguidores nas redes sociais. É o adepto emocional que também tem de ser gerido. É muito isso. Ou seja, é a grande diferença que eu noto a nível da formação, tem muito a ver com isso. Porque, curiosamente, eu tenho uma opinião bastante própria em relação a isso. Eu sinto que às vezes há treinadores, e cada um com a sua ideia, que têm alguma dificuldade de apostar nos jovens atletas, e se calhar por não terem ou passado na formação, e do ponto de vista da qualidade, a diferença não é tão significativa quanto isso. Ou seja, a maturidade, sem dúvida alguma, não é? Mas depois eles são capazes de... por isso é que nós vemos muitas vezes, este miúdo entrou na equipa e jogou. Ou seja, mas ele estava ali no sub... Às vezes nem jogava no sub-23, não jogava no sub-19. Exemplo prático, outra vez. Tiago Gabriel, ele não é nenhuma inconfidência. Tiago Gabriel foi dispensado dos júniores do Vitória. Não foi dispensado, terminou a formação dele nos júniores do Vitória de Setúbal. Entretanto, o Vitória tinha uma equipa na Liga 3, quando desceu, penso que era a Liga 3, quando não se conseguiu inscrever o Vitória de Setúbal, sim. E foi um atleta que chegou, foi-me proposto, e na altura nós decidimos trazê-lo para o sub-23. Em condições normais, é um jogador que não serviu para jogar numa Liga 3, mas que serviu para o Estrela, que estava na Primeira Liga com o sub-23. Faz um ano tremendo no sub-23 connosco, e no ano seguinte, em 6 meses, passa da primeira equipa para jogar na Série A. Ou seja, estamos a falar do topo, não há muito mais do que isto.
E hoje em dia, passados outros 6 meses, é titularíssimo na Série A. Se nos primeiros 6 meses foi entrando, ou seja, a qualidade estava ali. O Tiago, eu lembro perfeitamente, antes de sair para o Lecce, 3 semanas antes tinha jogado contra o Serpa. Ou seja, tinha falhado um penalti a jogar contra o Sacavenense. Eu fui ver esse jogo. Falhou um penalti num minuto e passado 5 minutos fez um gol de cabeça. Ou seja, um trambolhão de emoções, a parte emocional completamente desregulada. Obviamente, quando ele chegou a um contexto em que tem um jogador como o Gaspar do lado dele, ele vai crescer, ele vai se modular, ele vai se formar, porque o talento, aquilo que nós falámos, a capacidade, 1,90 m e muitos, a rapidez, a parte técnica, o não falhar passes, ele tinha lá tudo isso com ele, não foi em 6 meses que ele adquiriu. É muita questão da oportunidade, de gerir bem essa expectativa, o extra-campo funcionar, a estabilidade emocional em casa também, ter muitas das vezes as pessoas que o acompanham, em que se o treinador dá uma dura no campo, ele chega a casa, eu faço isso com os meus filhos, que é chegar a casa e o treinador disse isso, então porque se calhar tens que ouvir. Mas infelizmente, infelizmente, os jogadores têm toda uma equipa à volta deles, que se calhar chegam a casa e seja um burro, percebe nada disso. Para a namorada ou as amigas, as redes sociais, ele vai ser sempre és o melhor do mundo. Ou seja, como é que tu não jogas nessa equipa, não é? E então por um lado vai ser vangloriado e pelo outro vai ser... E aquilo, andámos ali dentro, aqui o tico e o teco, não é? Então, mas ele diz-me isto, mas depois eu chego a casa eu sou o melhor. Não é fácil. E aqueles que acabam por ter melhor estabilidade, acabam por ser aqueles que acabam por conseguir mais rapidamente atingir esses patamares. Enquanto treinador, é uma função que não desempenhas assim há tanto tempo quanto isso, o que é que achas que mais te caracteriza, sem contar aqui com a parte do lançamento de jovens, aposta na formação, que já bem referiste, e o que é que achas que ainda tens para melhorar? O que é que eu acho que melhor, o que é que me define enquanto treinador? Eu sou uma pessoa exigente, rigorosa, gosto das coisas bem feitas, normalmente à primeira. Acredito muito que isso é o que faz claramente a diferença. Saber lidar, a parte da gestão humana é sem dúvida alguma um aspecto determinante, porque são perguntados assim, então o que é que achas faz a diferença de um treinador que vence e não... Eu digo-te assim, ter melhores jogadores. Se a fruta for melhor, ou seja, quando no final dos casos, não é? Quando tudo termina, se tu tiveres melhores jogadores, tu vais estar mais perto de conseguir ter melhores resultados. Agora, o que fazer com esses jogadores? Aí é que reside. E a capacidade de tu os liderares. Porque hoje em dia eu acho que há muita gente a trabalhar muito bem. Tu vais a uma divisão, vais a um campeonato de Portugal, vais a uma Liga 3. Eu às vezes estou nas ações de formação, nos cursos, e tu vês gente a trabalhar muito bem, porque a quantidade de informação que hoje em dia tu tens é algo, só não aprende quem não quer, por assim dizer. Tu preparares um microciclo, é algo que tu podes trabalhar ao nível dos melhores. Podes não ter os melhores relevados, podes não ter as melhores máquinas, podes não ter as melhores condições do ponto de vista físico, mas é sempre possível adaptar. O método não é difícil tu, com a quantidade de informação que tens, e a malta, e principalmente o treinador português, que sai muito bem preparado, essa é uma dúvida, é algo que não há dúvidas sequer, que nós saímos, o treinador português tem muito isso, sai muito bem preparado. Tu trabalhas muito bem. Agora, o que eu acho que faz a diferença e que me pode definir tem muito a ver com a questão da liderança também, os skills para nos momentos certos, por muito que tu aches que preparas bem um jogo, mas tens a capacidade de perceber, isso é algo de treinador, é algo que para mim é inato, eu não estudo para o fazer, para perceberes, para sentires que naquele momento a equipa tu levas um plano, mas naquele momento a equipa está a precisar disto e tu mudas, já não tem nada a ver, ou como é que te adaptas aos 10 minutos quando um jogador chave se lesiona ou não está a render,
tens um jogador-chave na tua estratégia. Falha logo os primeiros pasços, desanima logo, já está tudo a descambar. O que é que tu vais fazer? Tu tens um jogador como o Giovane, falha um penalti e chega ao intervalo e começa a chorar. O que é que vais fazer? Ou seja, estás a perceber? É um pouco isso. Ou seja, e é muito por aí. Acredito muito também no trabalho de equipa, teres bons profissionais é sempre muito importante em todas as áreas, seja da fisiologia, da parte física, da parte da análise, teres à tua volta pessoas especialistas qualificados que falem a tua língua. Tu trabalhares num clube em que desde do senhor do parque de estacionamento até à senhora do refeitório, toda a gente está imbuída no mesmo espírito. Os jogadores não podem chegar atrasados, mas eles também não. Eu trabalho no refeitório, eu vou ser o melhor nutricionista possível, vou fazer o pequeno almoço para os meus jogadores, vão estar top. Eu sou o melhor técnico de equipamentos, eles vão chegar aqui, não vão, a roupa vai estar a cheirar bem, vai estar engomada, ir ao pormenor, ou seja, levá-los a um ponto em que tu entras num túnel e a única saída é rendimento, é vitória. Porque não vou andar aqui a apontar, não vou andar aqui a agarrar-me, a desculpabilizar-me disto ou daquilo, ou seja, o caminho é este. Eu acredito muito nisso, ou seja, no trabalho de equipa, do jogador chegar no dia de jogo, olhar para o segurança ou para o motorista e ele sabe que ele está com a mesma fome de vencer que ele olha e percebe que o ar-condicionado está no top, que a música que passa no autocarro tem que ser aquela do pormenor. Ou seja, são detalhes que eu sei que há malta que não valoriza, mas que para mim tudo conta. Para mim a diferença entre a bola depois bater no poste e entrar, e bater no poste e ir para fora tem a ver com isto, com o detalhe, com a exigência, com o rigor. Isso, pronto, é um pouquinho daquilo que eu idealizo enquanto treinador, em que das coisas que eu mais valorizo. Sempre muito ligado humanamente, como eu disse, a parte emocional, ao homem, a eles, alguém que viva por aquilo, que dê a vida para isso. Gostava de perguntar, lidaste com muitos jovens, quer enquanto treinador, quer como coordenador, qual é que foi o caso que mais te impactou, que mais te tocou, quer por desempenho desportivo ou se calhar também por essa parte mais emocional de que tanto falas e que é muito importante gerir com os jovens? Sim. Eu não gosto muito de individualizar, como eu já te disse, tive a oportunidade de dizer em off também, porque para mim o mais importante é sempre a equipa, sem dúvida alguma. Agora, para mim, importante mesmo é a imagem e a marca que nós deixamos na vida desses jovens. Eu felizmente tive essa oportunidade de trabalhar com jovens, continuo a ter essa oportunidade. Posso dar um exemplo, já levei 3 atletas meus a passar o Natal em minha casa, por exemplo, na altura em que eu ainda trabalhava no Leixões enquanto coordenador. Na altura, eu acho que foi o Milson, que joga Champions League, o Chico Banza, na altura também, e eu não sei se foi o Karim, ou o Lawrence ou o Karim, seriam um deles. Importante para mim é isso, é perceber que de alguma maneira, porque acho que o nosso propósito de vida tem que ser também isso, tem que ser, trabalhamos numa área, eu sou um privilegiado, trabalho numa área que gosto, que amo. Infelizmente há muita gente que trabalha onde aparece e sendo eu privilegiado, acho que também temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é sempre possível termos aqui de forma altruísta, podermos ajudar e deixar uma marca na vida desses atletas. Certamente houve muitos que eu tive a oportunidade de ajudar, prefiro me focar e lamentar naqueles que infelizmente de alguma maneira não consegui, e que foram alguns, de certeza absoluta. Isto não dá para todos, e lamentá-lo. E agora as intenções do José Faria, do José, são sempre as melhores. É alguém que tira a camisola do corpo para ajudar, que vive muitas dores dos outros, por isso é muito por aí. Olhando agora para um futuro, pode ser mais próximo ou pode ser mais distante, estás a ver-te a voltar a um banco para integrar uma possível equipa técnica, quer a liderar, quer como possível adjunto ou com qualquer outra função que possas também desempenhar, ou imaginas-te na vertente de diretor desportivo ou regressar à coordenação da formação?
onde mais te revês nos próximos tempos? Isso também é a curto prazo ou a longo prazo? Não, eu neste momento, e foi uma decisão bastante ponderada, quando da minha continuidade este ano, o que iremos ver futuramente será o José Faria treinador técnico, porque falamos disso no início do podcast, sobre às vezes queremos fugir ao nosso destino e não dá. E este passado recente serviu precisamente para eu perceber que efetivamente esta é a minha praia, este é o meu habitat. Não quer dizer que não o possa fazer noutras situações, tem muito a ver sempre com o contexto, com a proposta, com o projeto. Não digo que não, amanhã aparece um projeto aliciante para trabalhar com jovens, para a direção dos... Não te vou dizer que é algo que não iria acontecer, porque não quero que amanhã venhas dizer, então, mas há uns meses atrás, não, mas neste momento o meu foco é muito no treino. José Faria, enquanto treinador, ou seja, certeza absoluta, ou muito do meu futuro vai passar por aí, por assumir um projeto que me permita dar continuidade à minha carreira. Agora tem que ser o projeto certo. Sinto que neste momento e na fase, apesar de ser novo, na fase em que estou, claramente tenho que ter muito cuidado e tenho que escolher bem o próximo passo a dar, porque vai decidir muito daquilo que eu poderei ser ou não enquanto treinador, porque acredito que tenho capacidade para o fazer, para trabalhar ao nível alto, e vai ter que ser muito por aí. Esperamos então, José, agora por ver-te num banco de uma equipa, imagino que em contexto nacional, ou também estás em expectativa para uma possível equipa internacional? Sim, é algo que eu ambiciono. Acho que o futebol hoje em dia ganhou uma globalidade total, já há muito tempo, e eu sinto que eu preciso também de vivenciar isso, perceber... Quero no meu futuro, quero na minha reforma, poder ter essas experiências na minha vida. Em termos pessoais, eu comecei a viajar muito, muito tarde, porque a minha vida pessoal nunca o permitiu muito, ou seja, saía muito pouco de Portugal, e nos últimos anos tive essa oportunidade de viajar, de conhecer o mundo, de estar em África, de estar na América, perceber contextos diferentes, e foi super enriquecedor. É algo que eu recomendo vivamente, é das melhores coisas que nós podemos ter. Eu quero agregar isso ao fator trabalho também, perceber, trabalhar com outras realidades. É algo que eu ambiciono, poder trabalhar num contexto internacional. E quando digo internacional, obviamente há mercados, há campeonatos que me fascinam mais que outros. Eu não gosto muito de chuva, gosto mais de calor, mas se tiver que ser... Adaptas-te a tudo. Adapto-me exatamente à própria língua, à própria cultura. Agora vamos ver, não sabemos, nunca sabemos o que é que vai acontecer, e temos que... A vida de treinador é isto, estar com as malas prontas, por isso, se tiver que ficar em casa, fico em casa, mas se tiver que viajar, amanhã estou preparado. Ficamos então assim a aguardar pelo teu regresso aos bancos, quer seja em Portugal, quer seja fora. Fica também assim fechada a entrevista, mas antes de fechar o episódio, claramente temos aqui uma pequena iniciativa preparada. Sem rasteiras, vê lá. É um este ou aquele, ok? Vou-te dar duas opções, tens de responder rapidamente, sem justificações. Isto, e podias-me ter dito em off para preparar, agora vais-me apanhar aqui na curva agora. Não. Não é aqui nada de complicado. Então, viver um jogo como treinador ou viver um jogo como atleta? Como treinador. Garra da Distrital ou conforto da Primeira Liga? A Primeira Liga não é confortável, eu sei que pode parecer, mas não é. Mas conforto da Primeira Liga. Vitória ao último minuto ou goleada tranquila? Vitória no último minuto. Jogo em casa menos repleto ou jogo fora com a bancada visitante a abarrotar?
Jogo fora. Jogador disciplinado ou jogador criativo? Eu gosto muito do jogador disciplinado, mas às vezes aqueles criativos com alguma disciplina são aqueles que te resolvem os jogos, por isso eu gosto muito dos bad boys, eu gosto muito daqueles casos difíceis. Ficamos então com o jogador criativo. Jogador criativo, sim. Trabalhar com formação ou trabalhar com séniores? Séniores. Estádio do Mar ou Reboleira? Não. Estás-me a colocar aqui numa encruzilhada, mas Estádio do Mar. Substituição arriscada para poder virar o jogo ou utilizar o plano seguro e ficar pelo embate? Não, arriscar sem dúvida. Grito motivação com a equipa ou um discurso calmo? Isso dos discursos calmos não existe. Treinar na Primeira Liga ou formar talentos na Segunda? Treinar na Primeira Liga. Por último, a pergunta de fecho. Frango de churrasco de Estoril ou peixe grelhado de Matosinhos? Atenção, o frango do Estoril é incrível. O peixe grelhado é a minha comida favorita e o peixe de Matosinhos é o melhor que há no mundo, por isso o peixe grelhado de Matosinhos sempre. Pronto, não foi assim tão difícil. Foi simples. Foi tranquilo. Olha, mais uma vez, muito obrigado por teres acedido ao convite, por estares aqui connosco. É um gosto ter-te por cá. De resto, resta-me apenas fechar este episódio. Foi mais um episódio do Podcracks. Novamente, um gosto. E vemo-nos agora no próximo episódio da próxima semana. Mas não se esqueçam também de seguir o trabalho do Cracks.bd nas redes sociais e também de seguir aqui o trabalho no YouTube.